revela às almas o quanto são preciosas as almas religiosas, estas esposas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre elas recai uma responsabilidade grandiosa, não menor do que a dos sacerdotes. Elas, esposas do Cordeiro, foram destinadas a serem as verdadeiras tecelãs, que devem bordar sem cessar e constantemente as túnicas brancas, alvas, para os justos. Sim, com o seu espírito maternal, a qual toda mulher possui, as almas religiosas femininas são estas artesãs, estas celestiais bordadeiras que devem preparar as almas com seu espírito de penitência e constante oração e de verdadeiro amor por Jesus no sacrário. E depois, esse amor deve se refletir em volta, ao seu redor, primeiro com as suas irmãs de hábito e depois para com os leigos, com quem estas almas consagradas, prediletas, tiverem contato. Por causa disto, Satanás tem grande furor e se levantou com grande voracidade contra os seminários, mosteiros e casas religiosas, assim como os conventos. As flores deste jardim, antes perfumadas, belas, frescas e doces, hoje estão podres. Os jardins se tornaram verdadeiros desertos e aqui e acolá podemos ainda ver uma rosa formosa ou um lírio que cresce em meio ao pântano da podridão do pecado, do relativismo e da política que foi instaurada dentro do seio da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, estas almas antes laboriosas e de oração se acercaram do espírito do mundo e atraíram sobre elas, sobre as almas irmãs de hábito e sobre a humanidade, grande dor e sofrimento. Porque o salário do pecado é a morte. E quem não reza se coloca em espírito de condenação, se afasta mais e mais do Criador e de cristais se tornam carvãos que não servem para nada, senão para o fogo e para sujar. Sim, as almas que não estão unidas a Deus são como o carvão. Quem se aproxima dela se suja e podem também se incendiarem. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a Santa Margarida Maria Lacoque e revelou o seu coração em parrelemonial. Mais tarde escolheu a tantas almas devotas e religiosas, como Josefa Menendez, Consolata Betrone, até chegar nas aparições que fez a mim, revelando o seu coração, a sua via misericordiosa. Todavia vós ainda dormis, todavia vós ainda estáis adormecidos no pecado, todavia vós ainda recolheis para longe de vós, lançais para longe de vós a lei do Senhor. E esta lei, longe de subjugá-los, instrui a cada um de vós. Esta lei, muito além de vos prejudicar, de causar obstáculos e vos escravizar, vos liberta, faz o vosso amor crescer. Por isso, amai o Senhor e a sua lei e praticai-a. Não penseis vós que as almas religiosas sofrem menos do que os sacerdotes no purgatório, ou que estas, se forem para o inferno, terão um sofrimento inferior. Não. De um modo diferente, mas não menos significante, estas almas são preciosas para Deus e para a salvação das almas, assim como para a manutenção da Santa Igreja. Por isso, rezai pelas almas sacerdotais e religiosas, sobretudo as femininas, para que se convertam, voltem-se ao Senhor e se salvem. Eu, Faustina, com Paulina, mais uma vez hoje vos abençoo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não percam tempo com aqueles que contradizem e contraditam o Senhor e a sua palavra. Percam tempo, investam tempo com aqueles que têm sede do Senhor e querem tragar a largos tragos a imensidão do seu amor e da sua sabedoria. A paz a todos nós. Quarto mistério, Jesus carrega a sua cruz. Sim. Há quanto tempo já não vos via, meu caro amigo São Camilo? Revela às almas a importância deste dia, instituído por toda a Santa Igreja, para que, em comunhão, vós professeis a mesma fé agora, através das vossas orações, penitência, sacrifício e perfeita participação do mistério da Eucaristia por aqueles vossos irmãos que vos precederam na glória eterna. Dia especial, onde a Mãe de Deus os pediu neste lugar que todo dia 2 de novembro saísseis pelos cemitérios, rezando o Santo Rosário, assim como as orações e meditações da Hora das Almas, para que, como os cristãos do primeiro século, vocês também deem testemunho da vossa fé, restaurem, resgatem a verdadeira devoção e amor às almas do purgatório, informando as almas sobre a realidade da purificação das almas no purgatório e informando também que as almas do purgatório não são as ditas almas citadas em outras religiões. As almas que estão no purgatório são sim almas irmãs vossas, que tendo vivido neste mundo, ainda em pecado, após a sua morte, foram àquele lugar de expiação para expiar o que a sua pouca oração, a sua pouca penitência, as suas poucas indulgências não conseguiram eliminar. Sim, é claro que vós podeis fazer esta caminhada outras vezes durante o ano, mas nunca alcançareis tantas graças como neste dia. Vos ensino ainda, a exemplo do que eu fiz, a amarem os doentes, a estarem com os doentes, sobretudo no instante da sua morte. Se vós fordes o rosto do Salvador, que sorri e que tem sempre os olhos límpidos que transparecem o céu, se vocês forem a mão do Salvador, que amparam os doentes, abraçam-os, curam as suas chagas e feridas,
se vós fordes os pés que vão até eles, sobretudo os marginalizados e esquecidos, pelo poder público e pelos familiares. Se vós fordes estas almas inflamadas de fogo, o vosso coração se dilatará e se manterá intacto, se não o de carne, sobretudo espiritual, para a volta do Senhor, ou para quando Ele vos chamar à sua presença. Antes que vedes Jesus ressuscitado, lembrai-vos que Jesus passou pelo sofrimento da cruz. O sofrimento é uma escola de salvação. Felizes os que participarem, frequentarem esta escola e tomarem as suas lições para a sua vida, para assim, sendo o rosto de Cristo, mais tarde, para sempre, possais estar unidos com Cristo por toda a eternidade. Sobre vocês que aqui estão e sobre os que à distância estão unidos com vocês em oração neste lugar, eu derramo a bênção da cura, sobretudo dos males espirituais, para que, vivendo bem unidos a Cristo nesta vida, mais tarde, possais viver eternamente com Ele para sempre, na eterna alegria. Aos restos mortais dos meus irmãos aqui presentes, que recaiam sobre eles também bênçãos no purgatório, de acordo com as graças de Jesus e de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, Renato. A paz a todos nós. Que assim seja. Segundo mistério doloroso, sim. Há quanto tempo já não vos via, meu caro amigo São Camilo? Revela às almas a importância deste dia, instituído por toda a Santa Igreja, para que, em comunhão, vós professeis a mesma fé agora, através das vossas orações, penitência, sacrifício e perfeita participação do mistério da Eucaristia por aqueles vossos irmãos que vos precederam na glória eterna. Dia especial, onde a Mãe de Deus os pediu neste lugar que todo dia 2 de novembro saísseis pelos cemitérios, rezando o Santo Rosário, assim como as orações e meditações da Hora das Almas, para que, como os cristãos do primeiro século, vocês também deem testemunho da vossa fé, restaurem, resgatem a verdadeira devoção e amor às almas do purgatório,
informando as almas sobre a realidade da purificação das almas no purgatório e informando também que as almas do purgatório não são as ditas almas citadas em outras religiões. As almas que estão no purgatório são sim almas irmãs vossas, que tendo vivido neste mundo, ainda em pecado, após a sua morte, foram àquele lugar de expiação para expiar o que a sua pouca oração, a sua pouca penitência, as suas poucas indulgências não conseguiram eliminar. Sim, é claro que vós podeis fazer esta caminhada outras vezes durante o ano, mas nunca alcançareis tantas graças como neste dia. Vos ensino ainda, a exemplo do que eu fiz, a amarem os doentes, a estarem com os doentes, sobretudo no instante da sua morte. Se vós fordes o rosto do Salvador, que sorri e que tem sempre os olhos límpidos que transparecem o céu, se vocês forem a mão do Salvador, que amparam os doentes, abraçam-os, curam as suas chagas e feridas, se vós fordes os pés que vão até eles, sobretudo os marginalizados e esquecidos, pelo poder público e pelos familiares, se vós fordes estas almas inflamadas de fogo, o vosso coração se dilatará e se manterá intacto, se não o de carne, sobretudo espiritual, para a volta do Senhor, ou para quando Ele vos chamar à sua presença. Antes que vedes Jesus ressuscitado, lembrai-vos que Jesus passou pelo sofrimento da cruz. O sofrimento é uma escola de salvação. Felizes os que participarem, frequentarem esta escola e tomarem as suas lições para a sua vida, para assim, sendo o rosto de Cristo, mais tarde, para sempre, possais estar unidos com Cristo por toda a eternidade. Sobre vocês que aqui estão e sobre os que à distância estão unidos com vocês em oração neste lugar, eu derramo a bênção da cura, sobretudo dos males espirituais, para que, vivendo bem unidos a Cristo nesta vida, mais tarde, possais viver eternamente com Ele para sempre, na eterna alegria. Aos restos mortais dos meus irmãos aqui presentes, que recaiam sobre eles também bênçãos no purgatório, de acordo com as graças de Jesus e de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, Renato. A paz a todos nós. Que assim seja. Segundo mistério doloroso,